pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre semana de provas, a tão temida semana de prova. Eu vou dar dicas para vocês de como se organizar e como se preparar melhor para as semanas de provas. Eu estou há um mês das minhas semanas de provas e eu acho que um mês é uma quantidade assim boa de tempo para você se preparar. Então eu vou compartilhar para vocês as melhores dicas que eu tenho, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica é para você fazer uma lista, certinha com as datas das provas e os assuntos das provas. A meu ver, não tem como começar a se programar se você não tiver uma noção de quando são as provas e dos assuntos que caem em cada prova. Eu gaguejo muito. Esse é o primeiro passo realmente para você conseguir se organizar. Então vamos saber certinho qual é a data da prova e quais os assuntos que caem naquela prova. Normalmente eu gosto de fazer isso num caderno, no meu planner, na minha agenda. Eu gosto de escrever realmente a data das provas e os assuntos em forma de lista para, à medida que eu for estudando, eu conseguir ir ticando esses assuntos. Depois que você tem essa lista, o segundo passo e o mais importante ao meu ver é priorizar os assuntos mais importantes, as matérias mais importantes ou as provas que vão começar primeiro. Então, para você ter uma noção do que é que você tem que começar a estudar e o que é que você tem que dar mais enfoque. Agora na Dermato eu tenho diversas matérias, mas eu tenho algumas matérias que são mais densas, que tem mais conteúdo e que provavelmente são mais difíceis. Então são essas matérias que eu vou escolher para estudar primeiro e para também gastar mais tempo na hora de estudar, porque é o que vale mais e é o que faz mais sentido na hora de estudar para a prova. A gente está falando aqui de estudo para a prova, não é de estudo para a vida simplesmente. Então a gente tem que ter essas manhãzinhas de prova, infelizmente. O terceiro passo é botar a mão na massa, gente? Não vamos iniciar os estudos. E como eu disse, como a gente está focado para a semana de prova, tem que ser um estudo um pouquinho diferente. É um estudo mais direcionado para a realização das provas. Então as dicas que eu dou e as dicas que eu uso é que se você tiver acesso a provas anteriores ou conteúdos que assim, já é sabido que aquele professor cobra mais, que são mais prevalentes nas provas, começa por esses assuntos e na hora de estudar, tenta não estudar de uma forma muito longa naquele assunto. E aí vem a dica número 4, que é o meu tipo de resumo favorito para a semana de provas, que é o resumo em tópico. Mas é em tópico mesmo, gente. É um resumo muito direcionado, um resumo só com os itens mais importantes. E normalmente eu só escrevo o que eu tenho mais dificuldade naquele conteúdo, o que eu acho que eu vou esquecer, o que eu acho que vale a pena dar aquela relida antes da prova, sabe? Então, agora que eu tô um mês de distância das minhas primeiras provas, eu gosto de fazer um resumo direcionado para quando tiver assim, na véspera, 2 dias antes da prova, eu consiga ler realmente todos os resumos de todos os conteúdos. Não adianta fazer agora, um mês antes das provas, fazer aqueles resumos quilométricos de várias folhas, porque você não vai conseguir reler nas vésperas realmente da prova. Então, essas são as dicas que eu acho mais importantes. Lembrando que eu gosto sempre de deixar claro para vocês que facilita demais o estudo na semana de provas se você já tiver estudado o assunto antes. Então tem vários assuntos que vão cair na minha prova que eu já estudei, então gente, vai ficar muito mais fácil, eu vou ter bem mais facilidade, vai ser bem mais rápido de estudar e assim eu vou garantir que esse conteúdo, esse assunto, eu aprenda pra vida mesmo, não só aprenda pra fazer a prova. Então é importante ter estudado antes e não só deixar tudo pro último mês ou pra última semana, tá bom? Então fica aí a dica. É isso, gente. Me contem aqui embaixo como vocês se preparam para as semanas de provas de vocês, quais são as matérias que vocês têm mais dificuldade, o que é que vocês têm mais dificuldade nos estudos às vésperas das provas, tá bom? Vamos conversar aqui nos comentários. Não deixem de se inscrever aqui no canal, tá bom? A gente tá quase chegando nos 500 mil inscritos e eu estou super ansiosa. E também de me seguir lá no Instagram, que eu posto muito por lá, é Mona Nunes Oficial, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!